O poder da ação. Faça sua vida ideal sair do papel. Paulo Vieira. Precisamos acordar para os objetivos que queremos conquistar. O autor nos convida a quebrar o círculo vicioso que estamos vivendo e iniciar um caminho cheio de realizações. É preciso acordar, crer, se comunicar, ter foco e agir. Pare de adiar sua vida e seja quem você quer ser a partir de agora. Está em suas mãos reescrever o seu futuro. Acorde! Para atingir seus objetivos, é preciso começar com uma autoanálise, pois esse processo de transformação exigirá firmeza no pensamento. Só atingimos esse tipo de certeza ao termos clareza sobre o que nos faz feliz e o que nos deixa para baixo no nosso dia a dia. O primeiro passo é nos questionarmos: qual é a sua atitude diante da vida? Como tem se colocado diante da família, amigos, desafios e oportunidades? Temos a vida que merecemos. Precisamos mudar nossas atitudes para mudar nossa vida e nossos resultados. Estamos aqui para viver o melhor. Quedas e problemas vamos ter durante a vida, mas devemos usá-los como aprendizado e, com isso, obter mais abundância. Recebemos muitas notícias ruins, reportagens de assassinatos, sequestros, violências e desastres. E tudo isso vai se tornando comum, pois o nosso cérebro passa a acreditar que tudo isso é aceitável e normal. Não podemos confundir o normal com o comum. Tratar a esposa e filhos com frieza pode ser comum, mas não é normal. Não podemos nos deixar levar pelo mundo ao nosso redor. Deixar que tristeza e solidão sejam normais. Isso pode ser comum e corriqueiro na vida de muitas pessoas, mas não podemos nos contaminar e cair na zona de conforto dessa pseudo-normalidade. Experiências e resultados de outras pessoas pertencem a elas. Não é a sua vida e nem a sua realidade. Seus resultados é você quem produz. Você é o dono da sua vida e vai viver de acordo com o que você acredita ser o melhor para você, e não da maneira comum a vida dos outros. Portanto, a primeira coisa que precisa aprender para mudar sua vida é saber a diferença entre normal e comum. Depois, saber que é possível ter uma vida maravilhosamente normal. E, por fim, estar disposto a construir um padrão de vida com uma rotina de excelência. Haja! Muitas vezes ficamos na zona de conforto, pois é lá que encontramos desculpas para não fazer o que devemos. Um lugar supostamente seguro, mas que na prática nos mantém presos e imóveis enquanto o mundo está acontecendo. Precisamos olhar para dentro de nós e nos perguntarmos em quais áreas de nossas vidas estamos na zona de conforto. Como será a nossa vida se continuarmos nessa zona de conforto? É preciso uma pequena ação direcionada para seus objetivos para te tirar da zona de conforto e começar a mudança. Não espere a melhor ação. O mais importante é começar. Todos deveríamos viver na abundância. Se você não está vivendo em abundância, é porque existe alguma barragem ou algum desvio que o impede. Muitas vezes somos nós mesmos que criamos essas barragens. Na prática, basta não atrapalhar para que as coisas boas aconteçam, mas inventamos historinhas para nos manter na zona de conforto. E assim as barreiras começam a se formar. Essas historinhas acabam atacando nossa autorresponsabilidade, tirando nossa autonomia de autor, e acabam sendo interpretadas como verdades pelo nosso cérebro. E quanto mais vezes essas historinhas forem contadas, mais presas dentro de nossa cabeça elas vão ficar. Existem 3 tipos de historinhas. As mentirosas são as justificativas inventadas com o objetivo de diminuir a culpa. As verdadeiras são uma tentativa de acusar os outros e se isentar da responsabilidade pelos próprios atos. E as historinhas de brincadeiras fazem a pessoa fechar os olhos para o problema. Seja qual for a historinha, elas destroem a autoimagem e deixam os autores impotentes na questão da ação e do comportamento. Para mudar, devemos trocar as historinhas por histórias. As histórias são narrativas verdadeiras que colocam você como responsável pelos seus atos e geram consequências para a sua vida. É preciso entender a história, que você é o único dono da trajetória, que são suas ações que trarão resultado. Cabe a você mudar o que não está dando certo para chegar aos seus objetivos.
Autorresponsabilize-se. Foi você quem se colocou na situação atual da sua vida, portanto, mesmo que a situação não esteja tão boa assim, lembre-se que foi você o responsável. Se os resultados não estão satisfatórios, basta reconhecer o que está errado, identificar suas escolhas e seus caminhos e então redirecioná-los de forma responsável e consciente. A autorresponsabilidade é a capacidade racional e emocional de trazer toda a responsabilidade para si mesmo de tudo o que acontece em sua vida. Por isso, é preciso se responsabilizar por suas atitudes, escolhas, seus pensamentos e sentimentos. Só assim você conseguirá determinar os seus caminhos, seu destino e estruturar suas crenças e realizações. Quando você se coloca como autor de sua história, pode se colocar em qualquer lugar e reescrever seus caminhos. Pessoas de grandes conquistas não culpam as circunstâncias, as pessoas ou o destino por uma derrota. Elas assumem a responsabilidade e se perguntam o que podem fazer de diferente para que os resultados mudem da próxima vez. Pensar assim vai aumentar muito a sua capacidade de realizações. Quando os resultados não acontecem como programado, quando nossa vida não está como gostaríamos, temos duas escolhas. Ou assumimos a responsabilidade pelos resultados, aprendemos e mudamos, ou achamos um culpado e nos isentamos da autorresponsabilidade, colocando em outras pessoas as responsabilidades pelo que acontece na própria vida. Os autorresponsáveis agem, não pensam nas injustiças e nos fracassos. Sabem que de alguma forma criaram essa situação, seja pelo comportamento, pensamento, ação ou omissão. Eles agem de forma ativa e vivem em primeira pessoa. São eternos aprendizes. Não busque culpados. Busque soluções e aliados. Ao invés de julgar os outros, tente compreender as atitudes delas, mesmo não sendo as melhores. Toda ação gera alguma consequência. Portanto, gerencie seus comportamentos, pensamentos e atitudes que os resultados positivos acontecerão e as oportunidades aparecerão. Antes de tentar mudar alguém, mude você primeiro. Foque. O foco é a capacidade de aproveitar as condições naturais disponíveis a qualquer um e concentrá-las em um único ponto, e assim produzir energia suficiente para que haja mudança. Pessoas realizadoras não se distraem. Elas são capazes de manter o foco no que é realmente importante, e assim são capazes de agir e produzir até 10 vezes mais e com qualidade. Já pessoas imaturas não conseguem manter o foco em seus objetivos. Começam e logo perdem a perspectiva de conquistar algo. A primeira coisa a se fazer para se tornar uma pessoa focada é identificar o que te distrai e o que te faz olhar na direção oposta de suas metas e objetivos. Para conseguir uma vida de abundância, é preciso ter comportamentos produtivos em todos os pilares da sua vida. Muitas pessoas dedicam 80% do seu foco em apenas uma ou duas áreas de sua vida, e por terem ganhos e conquistas se enganam achando que têm uma vida de sucesso, quando na verdade possuem uma vida limitada. Esse estilo de vida desequilibrado acaba sendo ruim, mesmo nas áreas que estavam inicialmente positivas. O autor nos mostra 3 tipos de foco. 1. Foco visionário. É saber com clareza quais são as suas metas e seus objetivos, a ponto de poder vê-las intencionalmente em sua mente, com toda a nitidez. 2. Foco comportamental. É dedicar tempo e atenção para produzir energia suficiente para gerar mudanças internas e externas. E essa energia é produzida através do uso repetido de 3 canais neurológicos: comunicação, pensamento e sentimento. 3. Foco consistente. É a capacidade de manter em mente o foco visionário e o comportamental por tempo suficiente para que sejam produzidas mudanças consistentes. Pode haver distrações, mas você não é seduzido por elas e continua olhando para a sua meta, não perdendo a visão de futuro e atuando sistematicamente para conquistar o que quer. Existe uma regra diretamente ligada ao foco, que é a regra 10-90. Ela diz que o que acontece com as pessoas no seu dia é apenas 10% do todo. Não é o que acontece que mais importa, e sim o que nós fazemos com o que nos acontece. Se entendermos que o que acontece corresponde a 10%,
podemos dedicar nossa atenção e foco aos outros 90%. Comunique-se. Linguagem é o meio pelo qual expressamos nossas ideias, sentimentos, vontades a nós e aos outros. É através dela que nos comunicamos, mas se a linguagem não for eficiente, a comunicação pode não ser efetiva. As emoções que vêm de nossa comunicação são decisivas em nossa saúde física e emocional, e podem até definir os acontecimentos aleatórios. O poder de criar ou alterar está nas pessoas comuns, independente de idade, grau de instrução ou poder aquisitivo. A diferença é que alguns usam as palavras para destruir e outros para construir. O padrão linguístico é uma repetição do mesmo conjunto de palavras, frases e falas que dizemos, ou que mentalizamos como verdade sobre nós mesmos e sobre o mundo à nossa volta. Todo indivíduo tem seu padrão linguístico único, que determina seus resultados e sua qualidade de vida. Para mudar nosso padrão linguístico, devemos parar de dizer falas negativas a nós mesmos e impedir que as palavras negativas já ditas venham nos assombrar novamente. Quanto mais intensos e repetitivos forem os novos padrões, mais rapidamente serão instaladas as novas crenças. Gratidão é um estilo linguístico muito poderoso e transformador, assim como a alegria, o amor, a felicidade e o otimismo. Essa prática protege as pessoas de sentimentos negativos como inveja, ganância e depressão. As pessoas gratas são capazes de lidar muito melhor com o estresse diário, são mais resilientes aos traumas e se recuperam mais depressa de doenças físicas. Muitos pensam que são gratos por terem um estilo de comunicação sorridente e o hábito de sempre agradecer pelos que lhes ajudam, mas precisam ficar atentos e diferenciar a gratidão da educação. Gratidão não é um ato vazio e sem sentimento, mas sim uma fala emocional, feliz e repleta de significado por alguém que fez algo por nós. Todo ser humano, independentemente da origem, raça, escolaridade, cultura ou idade, possui vícios trazidos do passado, e cada vício pede uma comunicação ou estilo linguístico não verbal específico. Precisamos substituir emoções ruins e sabotadoras por emoções positivas e fortalecedoras. A ideia é gerar novos padrões de memórias. Em pouco tempo, nosso organismo vai esquecer as memórias do passado e passar a ter novos comportamentos, novos sentimentos e novos resultados de vida. Questione. Saber fazer perguntas é muito mais importante do que saber pedir. As perguntas certas direcionam o nosso querer e nos fazem pedir o que de fato é benéfico. Boas perguntas nos mostrarão caminhos, mas só as melhores perguntas vão nos mostrar os propósitos e os valores por trás do que queremos. Existem pessoas que não fazem perguntas, elas aceitam as verdades dos outros e se guiam por elas. Elas apenas escutam, não questionam nada. Outras pessoas são questionadoras, mas questionam da pior maneira possível. Perguntam pouco e, quando perguntam, são perguntas que as enfraquecem ou debilitam. São perguntas como: por que isso aconteceu comigo? Será que eu merecia? São perguntas que já trazem as respostas, porém colocam a pessoa em uma situação pior que a anterior, trazendo dúvidas e medos. E existem pessoas que fazem boas perguntas e por isso obtêm boas respostas. Elas perguntam o que querem, o que devem fazer e como podem fazer. São perguntas mais evoluídas e consistentes, e por isso estão sempre na frente de outras pessoas. Se sua vida não estiver abundante, é porque existe alguma disfunção. Toda disfunção deve ser questionada e depois eliminada. Para que isso ocorra, devemos fazer perguntas poderosas de sabedoria, PPS. As pessoas super-humanas fazem as PPS como estilo de vida. São pessoas que questionam seus limites, suas origens, seus medos e tudo o que possa de alguma maneira ser melhorado. Mas para o super-humano não basta saber questionar, é preciso buscar as respostas para seus questionamentos. Os super-humanos não procuram atalhos para suas perguntas e nem buscam respostas mais fáceis. Elas buscam o que é realmente melhor. Pessoas limitadas perguntam se vão conseguir. Pessoas vencedoras perguntam o que vão fazer para conseguir. E os super-humanos perguntam quem vão se tornar ao conseguir. Creia.
Muitos se perguntam por que são pobres ou tristes e acabam sempre culpando os pais ou o ambiente em que vivem. Contudo, sempre vamos ver pessoas em ambientes pobres que se tornaram ricas e pessoas que são felizes mesmo vivendo com grandes problemas. Nosso comportamento e nosso estilo de vida foram aprendidos, e isso quer dizer que podemos reaprendê-los. Se você aprendeu a ser pobre, você pode aprender a ser rico, pensar como rico, sentir como o rico se sente e fazer dinheiro como o rico faz. Para que novos estímulos produzam mudanças, é preciso que se repitam muitas vezes ao longo do tempo, ou apenas uma vez, sob forte impacto emocional. Um estímulo de forte carga emocional armazena aprendizado forte e profundo, além de uma lembrança mais abrangente do fato ocorrido. É importante saber que a mente humana não distingue o que é real do que é imaginado. Nosso cérebro não sabe a diferença entre uma experiência real e vivida de uma imaginada apenas no cérebro. Nossas crenças são formadas até o fim da puberdade, e a tendência é que os resultados se mantenham estáveis ou muito parecidos ao longo da vida. Na nossa vida, tudo está programado. O problema é quando essa programação afasta as pessoas de uma vida prazerosa e abundante. A autoestima é o bem-querer que uma pessoa tem por si mesma. Nossa percepção sobre nós mesmos e nossa crença de identidade vão determinar a relação que teremos conosco mesmos. A crença do eu sou vai determinar se gosto de mim mesmo ou não. As pessoas continuam agindo e reagindo em relação a você de acordo com sua crença de identidade. Então, volte-se para dentro e reconstrua o que precisar. Pais vencedores formarão filhos vencedores, não importa o ambiente em que vivem. Abusos físicos, sexuais ou assédio moral e emocional, presenciar no ambiente doméstico violência, abandono ou divórcio dos pais, dependência química na família, tudo isso produz consequências graves desde muito cedo e por toda a vida adulta. As consequências persistem até que a pessoa consiga reprogramar suas crenças e diminuir os efeitos das experiências adversas na infância. Não importa o que acontece, mas sim o que você faz diante dos acontecimentos. Você é livre para comandar a sua vida. Você é o único capaz de mudar. Você está onde se colocou. O que ocorre com você é mérito seu, seja pelas suas ações, conscientes ou inconscientes, pelos seus pensamentos, comportamentos ou palavras. Foi você quem colocou a vida no ponto em que está hoje. Portanto, só você pode mudá-la. A confiança é a melhor vacina contra a insegurança e as preocupações. Tem poder aquele que age, e mais poder ainda quem age certo. Ganhar dinheiro é fácil, o difícil é aprender a fazer o certo para isso. As palavras são armas poderosas disponíveis a qualquer um que esteja disposto a usá-las. Neste livro você aprendeu que precisamos aprender a tomar as decisões corretas, acreditar no potencial de realizar e trabalhar em nossas metas para alcançar nossos objetivos. Podemos mudar de emprego, de tática, mas nunca de nossos sonhos. Devemos batalhar por ele. Não importa o resultado, e sim como chegamos até ele. Devemos ter autorresponsabilidade e assumir os resultados. Se não for o esperado, temos que identificar onde erramos, aprender com o erro e assim chegar ao nosso objetivo.